Rafael Vilaroca, sou artista visual, trabalho com fotografia e com vídeo. Sou natural de Icó, apesar de já morar no Cariri há aproximadamente 15 anos. E estou aqui para convidar a todos a participarem de forma online do lançamento da exposição Babel, uma exposição nova minha. A exposição Babel é um inventário imagético acerca das paisagens que se modificam constantemente perante o crescimento dos espaços urbanos. E é uma reflexão sobre a ocupação da cidade e a forma como ela vai ocupando cada vez mais a nossa visão, a nossa paisagem e a nossa memória. Babel é uma exposição que tem as suas raízes a partir de 2014, 2015, né? Foi quando eu comecei a fotografar, foi quando eu comecei, na verdade, a perceber a cidade e como essa cidade interferia na construção das identidades que eu pesquisava até então, né? Primeiramente, o conceito de Babel ele surge, né, como a partir das referências históricas, tanto imagéticas quanto, mitológicas acerca de Babel, né, nasce principalmente a partir de dois textos, né? Primeiramente, o próprio Babel do Gênesis, né, que é um texto que fala sobre como os seres humanos se desentendem e como eles passam a ocupar todo mundo, assim, a torre como um símbolo de triunfo, que na verdade corresponde muito mais a um afastamento desses seres humanos, né? A história de Babel narra isso, né? A ideia de um lugar que é construído para desafiar um poder divino e um poder divino inquisidor e que faz com que esses seres humanos sejam disseminados pela face da terra, né? Ou seja, Babel é isso. Babel é um mito que celebra ou que anuncia o distanciamento dos seres humanos, né? O afastamento dessas pessoas, né? Ou seja, a torre, ao mesmo tempo que determina um triunfo ou mesmo o crescimento, ela também denuncia um distanciamento, né? Denuncia uma decaída. É daí, por isso, eu utilizar essa torre invertida num trabalho, por exemplo, né? Porque o valor é meio isso, assim, o valor da torre invertida é o símbolo dela enquanto o símbolo reverso dela, né? Como inverter ela para simbolizar justamente esse distanciamento que acontece. Antes de Babel, na verdade, Babel ela surge como esse conceito inicial lá por volta de 2015, né? Mas Babel ela está relacionada principalmente às construções de arquitetura, de urbanismo, né? O meu outro trabalho anterior a esse, o Desindústria, que na verdade ela surge após o Babel, é muito mais ligada, por exemplo, aos resquícios de objetos em que eu encontrava pela cidade, né? Ou seja, Babel, durante a pesquisa de Babel, que eu iniciei por volta de 2015, eu acabei chegando num outro trabalho, que foi o Desindústria, que inclusive foi a exposição que estava montada antes dessa aqui, entendeu? Que trazia uma catalogação imagética desses objetos, né? Que eu fotografava repetidamente e expunha esses objetos de forma colecionista, né? Eu apresentava as coleções das coisas, né? Já em Babel aqui, mas também como tendo uma relação muito forte, inclusive a pessoa que escreveu o texto, a Adriana Botelho, ela fala sobre isso, ela fala como Desindústria é também um propulsor e ao mesmo tempo uma raiz dessa exposição que está aqui agora. Porque tanto foi um momento em Babel foi um momento que eu pude retomar um conceito que eu comecei a explanar em 2015 e que agora ela retoma a partir de trabalhos que até mesmo tem trabalhos aqui na galeria que são de 2010, né? Que eu fiz em 2010, que eu nem sabia de que forma isso ia se manifestar 10 anos depois. Mas eu acho que o trabalho do artista visual é muito isso, assim, ele fica ligado no que ele produz, né?
e essa produção ela vai se manifestar de alguma forma, de repente, por exemplo, esse trabalho de 2010, que no caso é aquela Xerox Art, né, que eu fiz com a máquina de Xerox, hoje ela casa completamente nesse sentido de ser a construção humana que se faz a partir desse trabalho manual, né? Esse período de quarentena, acabou, eu que fotografo cidade, eu precisava muito viajar, precisava sair. O meu trabalho ele se faz assim, o meu trabalho ele é cartográfico, né? É um trabalho que se faz a partir de deslocamentos, né? O Babel, ele representa aqui na galeria 3 lugares, né? Que é Cariri, no caso Juazeiro do Norte, especificamente, que é onde eu moro, né? Icó, que é a cidade onde eu nasci e que eu tenho uma completa relação também com ela, assim, de passar longos períodos lá e voltar para cá. E também Fortaleza, né? Ou seja, o trabalho que eu desenvolvo aqui nessa exposição é um trabalho cartográfico que abrange as 3 cidades. Como, por exemplo, naquele trabalho pós-paisagem, né? Que é uma catalogação de paisagens murais em ruínas fotografadas em bares, motéis ou praças públicas, né, que eu vou buscando as representações de natureza que estão presentes tanto nos lugares urbanos como nos lugares, nas estradas que eu ia, né? Ou seja, eu viajei para fazer esse trabalho, para fotografar, para catalogar essas representações, né, essas pinturas murais que eu encontrava nesses lugares urbanos, e ao mesmo tempo eu via esses espaços urbanos na janela do ônibus que eu viajava, entendeu? E aí o pós-paisagem ele surge como isso, como uma visão panorâmica de um lugar que começa num sertão, assim, que é meio minha própria vida, né, que venho de um sertão, ocupa um lugar de serra, de cidade emergente, e também passa a ocupar um lugar, uma capital urbano, a megalópole, né? A distopia, eu acredito que está presente a partir do momento que as relações pessoais elas se tornam mais frágeis a partir do distanciamento, né? Babel, esse símbolo, esse esquema mitológico, né? Ele representa isso, assim, ele representa o distanciamento dos seres humanos, né? E aí o que eu tento retomar é muito isso, mas num sentido de criar lugares, não de representar apenas os lugares, mas de fazer com que esses lugares também sejam ficcionais, né? A minha ação enquanto artista é também de ficcionalizar ainda mais isso, recriar essas imagens mitológicas que eu entendo e percebo hoje como distópicas, porque estamos aí numa sociedade que é completamente abafada por desastres políticos, desastres ecológicos, ambientais, pandemias e tudo isso, assim, eu acho que tudo isso são muito consequências desse distanciamento, dessa forma de entender a sociedade como entes autônomos em vez de um ente único que faz com que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. Eu acho que sobre esse prédio é melhor falar de forma menos objetiva, assim, justamente porque ele é um trabalho que faz uma documentação visual de um momento histórico, que é esse que a gente está vivendo, né? Esse trabalho ele representa, na verdade, não é um trabalho que representa. A torre que está sendo construída, para mim, representa um aprofundamento dessas questões, né? É como se todo o trabalho que eu discuto, que eu venho pensando desde 2015, assim, buscar essas imagens que possibilitem a visualização daquilo que eu penso. Ou seja, esse trabalho dessa torre é um trabalho muito site específico, assim, é um trabalho que eu fiz porque a exposição era no Crato, porque é esse lugar aqui, entendeu? Por exemplo, se fosse feita no Juazeiro, com certeza seriam outras torres que estariam em evidência nesse trabalho. Mas ele está aqui, para mim, no Crato, representa o próprio lugar onde as pessoas vão poder ver, assim, saindo na calçada e ver isso, entendeu? Ver essa torre que cresce acima de todos os outros e que distancia cada vez mais esse entendimento mútuo da sociedade. Tem uma coisa também que é do meu experimentalismo, né? Nenhuma fotografia aqui ela é real, assim. Nada aqui é real, tudo é ficção. Por exemplo, eu uso desde muita colagem digital,
colagem digital, esse é um colagem, aquilo é colagem, aquele das paisagens é completamente colagem ali, nada é do jeito que foi fotografado, que na verdade nada tá real aqui, assim. Mas também o meu experimentalismo está no sentido de buscar formas analógicas de criar esse irreal, né? Ou então essa ficção. Por exemplo, desde o uso do pinhole, né, que é uma fotografia feita com uma lata de leite em pó, até mesmo a fotografia analógica com uma câmera que é comum, mas que eu faço através da dupla exposição, essas imagens que trazem ao mesmo tempo um céu que adentra dentro desses prédios e que se confunde com ele, né? Ao mesmo tempo que a torre tenta alcançar o céu, ela também se confunde com ela, né? Também vira ao mesmo tempo a mesma coisa. Esse trabalho aqui é justamente para isso. Além disso, de pensar também personagens estéreis, né? No meu trabalho, trabalhei muito tempo como fotógrafo, né? E trabalhando como fotógrafo, eu fiz muito retrato, né? Em determinado momento da minha carreira, eu decidi que eu não queria seguir nesse lugar, né? Do retrato, não era isso, assim, eu queria discutir outras coisas, eu queria atuar muito mais como artista visual do que como fotógrafo. A fotografia para mim é muito mais um meio do que um fim, sabe? Eu não trabalho para fazer foto, eu trabalho para fazer imagem. A imagem ela pode vir de muitos lugares, até mesmo de qualquer coisa, assim. E daí essa coisa de eu experimentar, criar imagens com diferentes tipos de equipamentos, com diferentes tipos de situações. Né, tudo aqui é foto, assim, mesmo quando eu uso uma máquina de Xerox para construir as imagens, também é foto, também é fotografia. A máquina de Xerox também atua como um objeto fotográfico que cria a imagem a partir de um conceito que é muito próximo da câmera fotográfica. Mas eu estava falando era sobre os personagens, né? Essa coisa de que a exposição ela não tem pessoas, né? Ela não tem as pessoas, elas estão muito mais distantes ou confundidas dentro da paisagem. Por exemplo, esse trabalho aqui do vídeo, Todos por Um. Isso aqui é uma catalogação de rostos de políticos. Aqui no Ceará eu fiz também nas 3 cidades, né? Fotografei, sei lá, uns 20, 30 rostos assim em ruínas e depois eu fui criando colagens digitais para depois animar como um vídeo dessas imagens em cima uma da outra, né? São vários rostos um por cima do outro, assim. Algumas imagens trazem 4, 5 rostos ao mesmo tempo. E é um trabalho que vem também para intensificar isso que eu falo da distopia, assim, da nossa representação política que se confunde com a ruína e que é muito mais do mesmo, assim, é todos por um. É justamente por isso, é a representação política que se repete, que é igual, que ocupa um lugar só por cima da outra, sabe? E o personagem que olha ali atônito, pintado de branco, é o personagem que tentam esterilizar, né? Que tentam manter dentro do padrão. Por isso que eu chamo esses trabalhos de white problem, né? Porque é realmente esse problema da massificação das coisas, deixar tudo muito padronizado, né? A padronização das coisas, inclusive pela cor. E aí é meio que isso, assim, quando eu falo, por exemplo, aquela coisa de criar uma narrativa dentro da galeria. Isso é uma coisa que eu faço desde sempre, assim, as minhas exposições são sempre histórias que eu tento contar de uma imagem que vai para outra, né? Ou seja, aqui nessa galeria, por exemplo, teve muito isso, assim, de ser um trabalho que, ao mesmo tempo que aproxima e distancia, né? Esse movimento de aproximar, distanciar e fazer panorâmicas são conceitos que eu utilizei nesse trabalho aqui, sabe? Por isso, inclusive, a própria montagem é muito isso, assim, de ser um trabalho que é distante e do lado está um trabalho que aproxima essa imagem, né? Ou seja, é uma pessoa que olha a torre como ela é vista, um pedaço da torre, sabe? E aí depois ela abre de novo para uma visão, que é, no caso ali, o pós-paisagem, que é uma visão panorâmica que abrange ao redor dessa torre, né? Assim, ou seja, é como se eu visse essa torre panoramicamente, assim, circularmente, né? E aí coloco essa coisa documental bem no centro, assim, para que as pessoas vejam aqui fora a coisa e vejam aqui dentro também, assim, para pensar sobre isso, né? E aqui eu venho para esse trabalho que é justamente do personagem, né? Que olha sem reação a tudo isso, né? Personagens, esses seres humanos que não reagem a nada, que estão ali só olhando ou então se repetindo.